Ao vivo. Muito boa noite. Tudo ótimo com você? Tudo tranquilo, tudo maravilhoso aí. É muito bom estar junto aqui com você para essa live, uma live um pouco diferente do que eu tenho o costume de fazer. É uma live pré-aquecimento de um evento fantástico que a gente vai ter aí em breve, mas vai ser muito bom a gente já fazer esse pré-aquecimento para você entender exatamente se esse evento é para você, se não é, se faz sentido você participar, se não. Deixa eu ver quem está aqui ao vivo comigo. À medida que você for chegando aí, dá aí uma boa noite. Fala se você me vê bem, me ouve bem, por favor. Se você estiver percebendo, eu tô com esse olho aqui, ele pode estar um pouquinho diferente, pode estar meio puxado assim, meio para baixo. É porque eu uso lente nesse olho aqui e vez por outra dá uma irritada, tá? E aí esses dias deu uma irritada, eu tô sem a lente aqui, e ele tá um pouco estranho assim, então você vê aí com um olho meio estranho, é por causa disso, beleza? O Ian, é Landiel? Yandiel. Tá aqui com a gente, Gilda, Zoleide, Edneia, muito boa noite. Muito boa noite, à medida que você for chegando, deixa um comentário aí para eu saber que você está aqui comigo. Você que está assistindo a gravação aí também, seja muito bem-vindo. O que a gente vai conversar aqui hoje, nessa live pré-aquecimento, né? Aqui eu vou começar a explicar para você, começar a introduzir para você a ideia do que se trata, né, ser um treinador mental. Se você não sabe ainda, eu avisei esses dias por e-mail, no Instagram, aqui no YouTube a gente já liberou um vídeo também relacionado a isso, de uma novidade, né, que vai ser pela primeira vez, depois de muito e muito tempo, assim, vários pedidos e eu resisti durante um bom tempo, eu resolvi ensinar exatamente o que eu faço, né, a fazer exatamente o que eu faço, a se tornar um treinador mental. Algumas pessoas não sabem, né? E tanto que eu não me intitulo assim tanto, mas se for falar qual que é a sua profissão, Fabrício, você é treinador mental, ou outros chamam de reprogramador mental, tanto faz, né? Para alguns, talvez poderia ser um tipo de terapeuta, o nome não importa muito, tá? Basicamente, esse workshop é para você que quer ser um profissional de desenvolvimento pessoal, né? Ou você que quer ser, ou para você que de repente já mas não consegue viver disso ainda, porque lá a gente vai conversar também sobre como você vender esse tipo de serviço, tá? Então vai ser algo bem completo que a gente vai conversar. Ó, quem mais está chegando aqui? Ó? A Joana, o Valdir, o Dionísio, tem ali a Ivanilde, o Flávio. Maravilha, maravilha. Então, primeira coisa que eu quero te perguntar é o seguinte: já passou pela sua cabeça isso? Você que está aqui ao vivo, você que está aqui também assistindo a gravação, isso já passou pela sua cabeça, né, de ser um treinador mental, de, enfim, trabalhar com desenvolvimento pessoal, né, se especializar em técnicas de reprogramação mental e viver disso, ou talvez não, pode ser que você não queira viver disso, mas, poxa, eu posso, é uma coisa que você pode fazer como uma segunda profissão. Isso já passou pela sua cabeça? Coloca aqui nos comentários para mim para eu ter uma ideia, né, sobre isso. E assim, se isso já passou pela sua cabeça, se isso é uma coisa que faz sentido para você, se inscreva aqui abaixo, tá? Aqui abaixo, aqui na descrição, tem um link para você se inscrever para o workshop, né? Workshop Profissão Treinador Mental. Vai ser um workshop gratuito que vai ser feito dos dias 14 a 18 desse mês. Lá eu vou te explicar tanto que tipo de técnica, né, que você usa, né, que você, enfim, pode usar para impactar na mente de outras pessoas, que tipo de mercado você pode atuar. No meu caso aqui, o meu foco é mais na questão financeira, mas existem N mercados. Eu vou te explicar também como proceder mesmo como um profissional de né, como treinador mental, como é que você faz para vender esse tipo de serviço, quais são as N possibilidades. Então essa vai ser a nossa conversa no workshop. Se isso faz sentido para você, já clica aqui abaixo para se inscrever. Olha que interessante, ó. A Edneia falou já, mas achava que não era para mim, mas sempre me identifiquei. Olha só que interessante, Edneia. E aqui, gente, eu separei algumas coisas para a gente ir conversando aqui, mas a ideia principal é
e vendo o que vocês pensam sobre isso, tá? Tirando dúvidas. Então, o que vocês tiverem de dúvidas relacionadas a isso, pode ir colocando aqui, que a intenção é exatamente ver como que tá a cabeça de vocês com relação a isso, ok? Então, olha só que interessante, né? Mas achava que não era para mim. Será que você se identifica com isso? Né? Fora a Edneia, será que você se identifica com isso e fala, nossa, eu acho muito bacana o que o Fabrício faz, mas isso não é para mim não. Eu não teria condições de fazer isso, talvez. Você pensa assim? E é o seguinte, se você pensa assim, para quem já me acompanha aqui desde o início, ou pelo menos, né, já faz mais tempo, provavelmente não vai ter essa crença, né? Porque o que você vê, né, eu falando aqui para você hoje, a quantidade de inscritos aqui, de pessoas que seguem, enfim, tudo isso veio com o tempo, né? O começo não foi assim. Eu sempre digo que para quem quer ser um treinador mental, basta inicialmente o desejo. Eu quero ser isso. E as coisas para mim começaram assim, né? Como que eu comecei? Para quem não sabe, eu li um livro chamado Poder do Subconsciente. Deixa eu ver se ele que tá aqui. Não. Um livro chamado O Poder do Subconsciente. Aquele livro transformou completamente a minha forma de pensar. Comecei a ver resultados daquilo. Comecei a compartilhar, fazer leitura sobre aquilo. E aí falei, cara, acho que dá para eu viver disso daqui. Dá para eu trabalhar com isso daqui. E eu comecei fazendo isso, trabalhando com outra coisa, né? Na época, quando eu comecei a prestar serviço, por exemplo, né, a criar reprogramações mentais, tal, que é uma das fontes de renda que você pode ter como treinador mental, eu tinha um negócio de consultoria para e-commerce. Então não foi aquela coisa assim de, beleza, eu vou largar tudo. Não, eu comecei junto com uma atividade que eu tinha. Né? Então você pode começar com uma atividade que você tem também, tá? Então, gratidão, Edneia, por compartilhar aí o seu sentimento com relação a isso. Deixa eu ver se mais alguém. O Valdir disse que sim. Não estou achando o link. Valdir, tá na descrição. Agora eu falei, tá na descrição, mas deixa eu conferir, né? Vai que não está. Vamos conferir aqui. Tá aí, ó. Tá sim, na descrição aqui, tá? Na descrição aqui do vídeo tá o link. Mas deixa eu pegar aqui, vamos facilitar. Pera aí. Eu vou copiar ele aqui também. E não tem erro, ó. Eita, o que aconteceu aqui? Vou publicar ele aqui, vou deixar fixado. Aí quem for chegando depois. Ó. Tá aí o link, tá? Além de estar aqui na descrição, tá aí no chat também. A Zuleide falou, sim, mas não sei por onde começar. Zuleide, como eu tô dizendo, o começo de tudo é o desejo. Isso é o começo de tudo. Se você quiser, é o começo de tudo. Os comos é exatamente o que eu vou explicar no workshop, ok? Aqui, se você tiver alguma dúvida pontual, eu posso tirar aqui. Mas o começo, por onde começa, que é preciso você entender, isso eu vou explicar em detalhes no workshop. Ana Paula, você vai ministrar curso de hipnose e PNL para nós? Ana Paula, a ideia desse workshop é ensinar quem pretende, ele vai servir, obviamente, também para quem quer usar isso para benefício próprio, né, vamos dizer assim. Mas o objetivo principal é para pessoas que querem trabalhar com isso, tá? Então, não vai ser um curso, né? Vai ser um evento de três dias de evento, onde, sei lá, cada encontro vai ter umas 2 horas e tal. É uma espécie de curso, né? Mas não vai ser um curso exatamente. Vai ser um evento onde eu vou ensinar
técnicas de PNL, de hipnose, mas mais do que isso, né? Para quem já me acompanha há algum tempo, sabe que eu tenho uma técnica própria, que é o método subliminar. Esse é o método que eu mais utilizo. Vou explicar um pouco mais sobre ele lá também. Então, no workshop, eu vou falar de técnicas e falar o que é preciso para se tornar um treinador mental. Beleza? A Ivaneide falou, não pensava antes, mas agora acho interessante essa possibilidade. Legal. Exatamente. Tudo é possível ao que crer. Exatamente isso. Beleza. Depois vocês vão comentando e a gente vai conversando mais sobre isso. Então, para a gente começar aqui essa conversa, o que eu vou conversar com vocês aqui hoje, tá? Eu tenho algumas coisas aqui que eu separei. Basicamente, ó, o que significa ser um treinador mental? Quais são, por que ser um treinador mental, né? Por que isso é bom? Será que realmente é bom? Será que realmente faz sentido? E algumas perguntas, né? Vocês podem fazer perguntas aqui que eu vou responder, mas tem algumas perguntas que já são assim, padrão, né? Já tem algumas perguntas padrão que eu já separei aqui, que é, por exemplo, o que é preciso, né, para eu me tornar um treinador mental? Uma pergunta que é bem comum, é preciso ter curso superior para isso? Né? Eu vou explicar sobre isso também. Uma pergunta que é comum também é quanto que é possível ganhar com isso? Né? Em que áreas que eu posso atuar? Então, vou explicar sobre isso aqui para vocês e se surgindo mais alguma dúvida, a gente vai conversando aqui, beleza? Então, primeiramente, né, o que significa isso? O que é um treinador mental? Basicamente, um treinador mental é alguém que trabalha com a mudança definitiva de mentalidade em algum assunto específico. Basicamente isso. O que eu prego aqui no canal, né? Se você já acompanha há mais tempo, você sabe disso. Que tudo começa na mente. Qualquer resultado começa aqui. Ou seja, qualquer dificuldade que uma determinada pessoa tenha é uma dificuldade que inicialmente é mental. Tá aqui. Tá aqui. Eu dei até um exemplo, né, no vídeo que eu fiz hoje, falando sobre emagrecimento, né? Então, imagina, por exemplo, eu estava hoje conversando com um amigo meu, o Felipe, que é personal, né? A gente estava conversando lá, tal. É possível que eu comece a fazer personal com ele, fazer com outra pessoa, é possível que eu comece a fazer com ele. E eu estava perguntando para ele, né? Se ele tem intenção de, sei lá, levar esse tipo de conhecimento para a internet e tal. Ele falou que não na questão de exercício, mas que se fosse uma questão relacionada à mentalidade que ele tem intenção. Que ele entende bem dessas questões também da mente, inclusive esse canal aqui começou a gente conversando e tal sobre isso. E então ele entende muito bem que dependendo de como tiver a mentalidade da pessoa, ela não emagrece. Né? Dependendo do que das crenças que a pessoa tiver, ela não emagrece. Então, por exemplo, se a pessoa pensa assim, olha, eu tenho muita facilidade em engordar. Você já, né, imagina, vamos supor que esse seja o seu caso, né? Você esteja um pouco acima do peso e pensa assim, eu tenho facilidade em engordar. Essa crença que você tem vai fazer com que isso se torne a sua realidade. Eu tenho dificuldade, facilidade em engordar? Você vai ter facilidade. Ou eu tenho dificuldade em emagrecer? Exatamente isso. Eu não consigo comer alimentos saudáveis. Você vai comer somente alimentos que não são saudáveis. Tudo começa aqui. Tudo começa com a sua crença. Tudo. Tudo. Então, o que é ser um treinador mental? Alguém que utiliza de técnicas específicas e tem N delas. Tem hipnose, tem PNL, tem FT, tem Theta Healing, tem N técnicas, né? A técnica que eu mais gosto é através de áudios de reprogramação mental, áudios de auto-hipnose, que eu denomino como método subliminar. Então, não sei se vocês já conhecem aqui, acredito que a maioria conhece, mas se não, posso mostrar aqui daqui a pouco, que é o quê? São áudios que têm afirmações e afirmações ali no fundo que vão mudando a sua mentalidade. Lá no workshop, eu vou começar essa explicação desde o começo, explicando como funciona a mente, como a programação mental é criada, como que a gente cria uma nova programação mental, tudo isso eu vou explicar lá, tá? Então aqui eu estou só explicando
de uma forma aqui mais resumida, mas para que faça sentido para você. Então, qualquer resultado que eu tenho é daqui, começa aqui. Se eu mudo aqui, eu mudo o resultado. Então, um treinador mental ajuda a pessoa a uma mudança de mentalidade, tá? O que eu mais faço aqui? Qual que é o meu foco? É na questão financeira. Então, existem pensamentos que quando você tem esse tipo de pensamento, ele vai te levar a resultados financeiros ruins. E se você tiver outro tipo de pensamento, ele vai te levar a pensamentos, a resultados financeiros bons. Certo? Então, no meu caso, eu ajudo na mudança de mentalidade financeira. Beleza? Então é isso que significa ser um treinador mental. Deixa eu ver o que mais que eu separei aqui. Tá. Por que ser um treinador mental? Só antes disso... Ó, já é uma pergunta interessante que eu vou responder daqui a pouco, da Aline. Existe alguma espécie de certificação que qualifica alguém como treinador mental? Excelente pergunta, Aline. É uma que está na pauta aqui. Daqui a pouco eu vou responder isso, tá? O Rodilei falou, exatamente. Ó, a consciência é a única realidade, né? Isso aí. Então, por quê? Né? Por que ser um treinador mental? Olha só. Pode ser meio clichê isso aqui que eu vou te falar. Pode ser. Você pode ver, pô, mas eu não consigo não te falar isso. Não tem como eu não te falar esses motivos, tá? Primeiro motivo é fazer algo que dá prazer. Cara, assim, olha, é gigantesco o prazer que eu tenho de estar fazendo isso daqui, sabe? Então, eu lembro que esses dias até uma pessoa falou comigo assim, nossa, precisa tirar umas férias de vez em quando. Sinceramente, para mim, é como se eu vivesse em férias. Né? Não que eu não trabalho, não, trabalho bastante, mas é tão bom, que eu não sinto. Não é um trabalho, sabe? Não é um trabalho. Eu não preciso, como já precisei, como antigamente, pegar ônibus lotado, ficar 4 horas por dia dentro de ônibus, com gente me mandando o que fazer, o que não fazer. Eu não tinha isso. Né? Eu não tenho isso hoje. Enfim, e fazer uma coisa sem propósito nenhum, né? Uma coisa que eu, sei lá, que não está trazendo benefício para ninguém. Então, primeira razão é uma coisa que traz um sentimento muito gostoso, tá? Você contribuir com outras pessoas traz um sentimento muito gostoso. Esse é o primeiro motivo. O segundo motivo é a liberdade que isso pode te trazer, dependendo, obviamente, do como você vai seguir, de que tipo de treinador mental você vai ser. Eu conheço pessoas, né, por exemplo, hipnoterapeutas, né, que focam exclusivamente na questão de hipnose, que não tem, né, eu falo sobre hipnoterapeuta, mas enfim, com certeza tem em todos os mercados, mas aí eu falo que eu conheço mesmo algumas pessoas nesse mercado que não tem zero liberdade, porque é um atendimento atrás do outro, um atendimento atrás do outro, um atendimento atrás do outro. Cobra um preço muito baixo, né? Sei lá, R$ 100 por sessão é um preço muito baixo, e aí tem que ganhar no volume, e aí a pessoa vai trabalhando como um louco. Então acaba não tendo a liberdade, ele acaba trocando tempo por dinheiro, o que não é uma coisa que faz sentido. No meu modelo, e que é o modelo que eu vou passar para vocês no workshop, ele tem a essência da liberdade. A essência da liberdade. Como que você tem essa essência? Primeiro, o que você for fazer tem que ter um valor agregado bem considerável. O que depender da sua mão, o que depender do seu tempo, tem que ter um valor bem considerável. Tá? Vocês vão receber, logo depois que passar o workshop, vocês vão receber isso. Se vocês estiverem na lista de e-mails, enfim, nas redes sociais vocês vão receber. Eu vou oferecer um acompanhamento individual, uma coisa que eu não ofereço, vocês não me vêm falando aqui de acompanhamento individual, mas eu vou oferecer um acompanhamento individual com uma reprogramação mental personalizada. E o investimento para esse serviço vai ser de R$ 40 mil.
Então, isso vai ser uma espécie de mentoria individual, vai ter uma duração de 3 meses, aí onde eu vou acompanhar a pessoa o mais perto possível e criar uma reprogramação mental para ela. R$ 40.000. É claro que, né, você começando como treinador mental, você não vai cobrar esse valor, provavelmente, né? A não ser que você já tenha uma autoridade, alguma coisa assim. Mas é algo que é preciso ser valorizado. A transformação que é causada é gigantesca. E o seu ganho em cima disso tem que ser um ganho que faça sentido. E se é um ganho que te faz sentido, ele vai te trazer uma liberdade de tempo. Por quê? Enquanto uma pessoa, sei lá, trabalha 40 horas para fazer alguma coisa, talvez eu precise trabalhar 1 hora para receber aquele mesmo valor. E, além disso, né? Além disso, é uma das coisas que é bem possível que até antes do workshop eu detalhe mais sobre isso, sobre as formas de ganho, né? Que não é só. é, a maioria das pessoas vem, por exemplo, né? Hipnoterapeutas, terapeutas, eles veem somente um lado, somente você atendendo a pessoa ali no tete a tete e tal, mas existem N formas, N formas. Tem como você fazer isso em grupo, tem como você criar, como eu tenho, por exemplo, algumas reprogramações padrão e vender pela internet. Então, você tem uma liberdade de tempo, né? Seguindo aqui a forma que eu conduzo, pelo menos, isso é um valor para mim, então é uma coisa que eu quero comentar também como ter essa liberdade. E, obviamente, é uma coisa que traz um retorno financeiro muito bom, muito bom. Por quê? Porque é um serviço altamente valorizado, dependendo, obviamente, da forma que você se posiciona. Você pode se posicionar como alguém que cobra. Por exemplo, tem pessoas que fazem essas reprogramações que eu faço, não exatamente, não a mesma técnica, mas que cobram R$ 250 para fazer esse tipo de reprogramação. O que, na minha visão, é uma loucura. Não pelo tempo. E aí, aqui, a minha conversa com você, é preciso você estar ok com isso, tá? O que a gente vai conversar de forma aprofundada no workshop é o seguinte: fazer o bem e ser extremamente bem remunerado por isso, ok? Então, se você tiver dificuldade com isso, eu te espero conseguir te ajudar com essa dificuldade. Mas se for uma coisa firme que você achar que não, que tipo, tem algumas pessoas que acham que não, que tipo assim, olha, você não pode cobrar para ajudar. Se você acredita nisso, isso é muito forte em você, não precisa você participar. Porque isso é um valor para mim. Você fazer o bem e ser extremamente bem pago por aquilo. Isso aqui, gente, por exemplo, quanto que vale você, por exemplo, ajudar uma pessoa a emagrecer? Sei lá, 10 quilos, 15 quilos? Quanto que vale você ajudar uma pessoa a recuperar a autoestima? Quanto que vale você destravar a mente ali da pessoa que ganha, sei lá, R$ 2.000 e passa a ganhar 10, por exemplo, eliminando as crenças ali? É algo que tem que ser valorizado. Então, por isso que no workshop eu vou falar também sobre o posicionamento do treinador no caso. Então, para mim, esses são os 3 motivos. É algo gostoso, que te faz sentir muito bem, porque você contribui com outras pessoas. É algo que te traz liberdade de tempo. Junto com essa liberdade de tempo, para mim, é um valor também a liberdade geográfica, né, de poder fazer isso de qualquer lugar do mundo. É uma coisa que para mim faz sentido. Então, tá junto aqui, né, essa liberdade de tempo e geográfica e a questão financeira, né, de ser algo você pode ser muito bem remunerado, obviamente, seguindo aqui é, alguns conceitos de posicionamento e tudo mais, né? Então, esses são os motivos. Deixa eu ver o que mais que vocês estão falando aqui. Zenilda, que bom, Zenilda. Fico feliz em estar te ajudando. A Ellen falou: quanto tempo esse método começa a funcionar? Qual método, Ellen? Qual método especificamente? Zenilda, Fabrício, você vai dar palestra em São Paulo? Zenilda, quando tudo é, né, voltar ao normal, enfim, as coisas melhorarem, a minha intenção é fazer vários eventos presenciais, sim, tá? Inclusive em São Paulo. Ó,
Tem uma pergunta interessante aqui, ó. Valdir, tem uma dúvida. Antes de eu querer fazer uma reprogramação para alguém, é preciso que as pessoas vejam mudança na minha vida, estou certo? Para que eu tenha credibilidade? Excelente, excelente a sua pergunta, Valdir. Excelente. Se você for pegar esses vídeos aqui do meu canal, se você for começar do primeiro vídeo, dos vídeos lá de 4 anos atrás, você vai perceber que a credibilidade, vamos dizer assim, que eu passava era muito diferente da que eu passo hoje. Muito diferente. Só que, o que acontece? Quando uma pessoa vê você se empenhando em contribuir e ela percebe que você entende do assunto, isso gera credibilidade. O que não vai gerar credibilidade? Tá? O que não geraria credibilidade? Por exemplo, se eu for falar que eu vou ajudar a pessoa a mudar a vida financeira dela, mudar a mente dela relacionada a dinheiro, consequentemente a vida financeira. Não vai funcionar se eu faço isso vestido de uma camiseta toda rasgada, se eu tenho aqui uma parede aqui com tijolo à vista, se eu estou sentado num banquinho fuleiro, isso não vai passar credibilidade. Ou se eu falo, eu vou te ajudar a emagrecer e eu estou com 200 quilos. Ou se eu falo que eu vou te ajudar a ser autoconfiante e eu falo assim, isso realmente não vai passar credibilidade. Então, o que eu sugiro, né, para quem deseja ser um treinador mental, é não ser, é você ter realmente aquela transformação em uma área específica. Em uma área específica. E por exemplo, no meu caso, já tem um bom tempo, né, que eu resolvi focar na questão financeira. Só que quando eu comecei a falar sobre questão financeira, eu não tinha o resultado financeiro que eu tenho hoje, né? Mas eu já tinha algum resultado. Eu provavelmente estava melhor do que as pessoas que eu estava falando sobre aquilo. Entende? Então, tudo depende do nível de resultado, né? Então, o que não faz sentido? Vamos colocar uma coisa que não teria credibilidade. Fala assim, olha, eu vou criar para você uma reprogramação mental aqui para você ganhar muito dinheiro. E você tá exalando o que você não tem. Não vai passar credibilidade. Mas se você... Não, eu vou fazer uma reprogramação relacionada à autoestima. E a pessoa vê você sempre sorrindo. Isso passa credibilidade. Entende? Então, depende do nível de transformação que você vai gerar. É claro que, assim, aí uma das coisas que a gente vai conversar no workshop é sobre a postura, né? Quando você está numa posição de ajudar na transformação de alguém, você tem que ter um mínimo de postura, né? Então, mesmo que você não seja uma pessoa extremamente bem-sucedida, independente do que você vai fazer, não dá para você, né, falar com uma pessoa, né, com sei lá, uma bagunça, uma zona atrás de você. Não tem como. Né? Isso não vai passar credibilidade. Ok? Então, não é necessário você ser a maior referência do mundo em tal coisa. Você precisa saber mais do que alguém. E você mostra que sabe mais que alguém gerando conteúdo ou através de vídeo, ou é possível, inclusive, fazer isso somente através de texto. É possível também, isso aqui para quem tem dificuldades, né, com relação a aparecer, isso aí eu devo mostrar em uma outra live, tá? Uma outra live de aquecimento aí. Tem pessoas que vendem produtos que são especializadas em questão de reprogramação mental, só que vendem produtos prontos e elas não aparecem. É possível também. Não é tão simples, é mais fácil quando você aparece, porque o rosto gera credibilidade, mas é possível sem isso também. Ok? Mas é excelente a sua dúvida. Ó, a Cristiane falou exatamente: os profissionais da minha área têm medo de cobrar, não sabem se valorizar e a classe passa por muita dificuldade no geral. Pois é, Cristiane, isso aí é mais comum do que se possa imaginar. A Zuleide falou: gosto muito dos seus vídeos antigos. Olha só. Vamos ver aqui a pergunta do João.
Fala, Fabrício, no caso de treinador mental, no caso de poder ajudar as pessoas, ou seja, na parte de mentalidade, na quebra de crenças limitantes, ele é para isso, para quem busca ser um treinador mental? Exatamente. O workshop, ele é especificamente para quem deseja se tornar um treinador mental. Se você quer a transformação em você, você pode participar também, e o que eu vou ensinar lá, você pode aplicar em si mesmo. E é claro, gente, é, o treinador, você precisa estar continuamente se treinando, se programando. Eu uso áudio de reprogramação mental até hoje, né? Os objetivos vão mudando, mas eu continuo usando, é uma evolução contínua, tá? Mas exatamente, esse workshop é para quem deseja ter isso como profissão, ok, João? Ó, é possível fazer sem aparecer? É o que eu respondi aqui. É possível. Quando você aparece, é mais fácil de você vender algo, tá? É mais fácil. Quando você não aparece, olha só, já deixa eu explicar um pouco como que funciona isso aqui, ó. Quando você aparece, por exemplo, eu tô aqui mostrando a cara, né? Isso gera conexão, isso gera mais confiança. Quando você não aparece, é possível, né, você ter lá um site que explica tudo direitinho como funciona, mas você não aparecer ali. Aí você tem que entender muito bem de venda. Muito bem. Existem várias argumentações que você pode usar que gera confiança, né? Então, é possível fazer sem aparecer, mas quando você aparece, é mais simples. Só que, um detalhe, quando eu falo aparecer, não precisa ser aparecer em vídeo. Não. Ah, é obrigatório eu gravar vídeo sobre isso para eu ser um treinador mental? Não necessariamente. Tem pessoas, por exemplo, no Instagram, que tem um Instagram gigantesco postando imagens, né? A pessoa coloca o rosto dela ali, por exemplo, né? A pessoa ela fala sobre relacionamento, né? Ela fala sobre um treinador mental pode ajudar especificamente na questão de relacionamento? Sim, né? Tem uma pessoa, por exemplo, no grupo aqui que eu participo, né, no grupo de mentoria que eu participo, que o foco dela é em casais. Ela é treinadora mental, ela fez treinamentos relacionados a isso, e o foco dela, ela tem uma mentoria para ajudar casais a não se separarem. Esse é o foco dela. Por quê? Tudo começa na mente. Então, é o foco. Tem pessoas que têm, por exemplo, um Instagram, onde a pessoa publica conteúdo ali através de texto e de imagem, onde a pessoa gera essa conexão sem necessariamente precisar gravar vídeos. Então, é possível você fazer sem gravar vídeos. Mas se você puder ter um Instagram onde apareça o seu rosto, é melhor, pelo menos. Fabrício, minha sobrinha é uma excelente terapeuta, é homeopata, iridóloga e trabalha com ozonioterapia. Gostaria de saber como seu método ajudaria ela a ter mais sucesso no trabalho. Excelente, Zenilda. Uma das coisas, né, que a gente vai conversar lá no workshop é sobre como vender. Não adianta você. Por isso que eu estou falando aqui, olha. É muito importante você já ter essa visão. Muito importante você já ter essa visão. Técnica, contribuir, ser o melhor ali possível para ajudar a pessoa, mas a questão financeira, né? Cara, isso é muito importante para mim e tem alguns terapeutas que dá vontade, nossa, de dar uns tapas neles de raiva com relação a isso, que a pessoa acha que não, sabe? Que ele tem que ser terapeuta, que ele veio para ajudar, mas às vezes ele não consegue nem pagar as contas e tem que trabalhar com outra coisa, né? Porque não sabe cobrar, não sabe vender, não sabe como se posicionar, tá? Então, para quem já é da área, né, para quem é terapeuta, para quem é coach, para quem já tem alguma formação nesse sentido, cara, participa lá para você. Você pode aprender outras técnicas, mas especialmente para você aprender como se posicionar e como que você pode efetivamente viver disso, tá? E viver muito bem como terapeuta, como coach, algo do tipo. É...
João, já respondi. Aline, falando em conexão e confiança, você acredita que um evento presencial seria tão eficaz quanto o que é feito hoje de forma online, mesmo não tendo a mesma escalabilidade? Aline, evento presencial é excelente em vários aspectos, tá? Excelente. Tanto que eu tenho não só a intenção, mas como a decisão de fazer eventos presenciais também. Para mim faz muito sentido. Mas cada coisa, vamos dizer assim, olha, isso eu vou detalhar lá no workshop, tá? Mas existem formas de você reprogramar a mente. Uma forma é com forte impacto emocional. Forte impacto emocional. Então, quando você ajuda ali a pessoa ela está num local que ela pode gritar, que ela pode pular, que ela pode fazer. Muitas vezes os eventos eles são muito eficientes porque ele desperta a emoção e muitas vezes pela emoção o bloqueio às vezes que a pessoa tem sai na hora, tá? A forma que o método que eu utilizo, né? Você conhece muito bem aí o método subliminar, ele não trata da questão da emoção, ele vai na questão da repetição e em burlar o fator crítico, né? Que é uma coisinha que a gente tem na mente aqui, que quer fazer com que você se mantenha ali na mesma situação, que você não reprograme sua mente. Então, são linhas diferentes. A linha do evento foca na transformação através do impacto emocional, da força de fazer você chorar, gritar, enfim. O método que eu utilizo, ele tem como premissa a repetição, que é uma outra forma, tá? Então, não são coisas excludentes. Pode-se fazer, né, os eventos online, pode-se fazer presenciais. Então, a diferença está nesse sentido aqui que eu te falei. É verdade que quando você tem o presencial, o impacto emocional pode fazer a coisa acontecer mais rapidamente. Isso é inegável. Tá? O impacto emocional pode fazer a coisa acontecer mais rapidamente. Mas a minha pegada é uma pegada de reprogramação, de repetição e tal. E tá aí as N reprogramações aí que tem aqui no canal e as que já foram vendidas também, que mostram o quanto isso é bastante eficiente. Beleza? Alex, por que poucos profissionais de desenvolvimento pessoal conseguem viver da sua profissão? Então, Alex, muitas das vezes, cara, é por crenças limitantes sobre dinheiro. Muitas das vezes é isso. Então a pessoa ela faz, às vezes, uma formação em alguma coisa, por exemplo, ela faz formação especificamente para cuidar de questões emocionais das pessoas, por exemplo, né? E ela aprende aquilo ali, ela fica muito boa nisso. Só que ela tem dificuldade aqui com relação a cobrar. Ela não se sente merecedora, ela acha que ela precisa cobrar barato para ajudar as pessoas, ela acha que enriquecer é errado, especialmente você, enriquecer ajudando outras pessoas. Para muita gente isso é um bloqueio, entende? Então, muitas das vezes acontece de a pessoa não conseguir viver disso porque ela se especializa em algo, em uma técnica, mas ela não resolve a crença relacionada a dinheiro aqui, né? Então, por isso, né, para quem já sabe, esse é o assunto que eu mais gosto de falar e a gente vai bater bastante nessa tecla. Técnica para a pessoa, beleza, é assim, 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 mas que tipo de pensamento que o treinador tem que ter, né? É outra coisa que a gente vai bater bastante lá no workshop, mas de cara que eu já te falo, muito disso acontece pelas crenças limitantes sobre dinheiro. O Lucas, né? Lucas Naves, né? Isso, Lucas Naves é referência em PNL e hipnose como amigo. E aí você treinou com ele também, pois tem todas as características que ele ensina. Não treinei com o Lucas Naves. Eu conheço uma pessoa que fez, né? O Misael fez uma formação com ele. Eu conheço ele, mas provavelmente a gente tem a mesma escola, né? O Lucas Naves aprendeu de algum lugar, assim como eu também.
né? Ou de alguns lugares, vamos dizer assim, né? Eu, particularmente, nunca fiz nenhum tipo de treinamento com ele, mas com certeza é um cara fora de sério, né? Um profissional aí bem gabaritado aí. Beleza. Vamos continuar aqui algumas coisas que eu separei para a gente conversar. Tá. Sobre a pergunta, vamos voltar, já até encontrei ela aqui, que é a pergunta da Aline, sobre... Aqui, ó. Ó. Existe alguma espécie de certificação que qualifica alguém como treinador mental? Excelente essa pergunta, Aline, e são muitas as pessoas que têm essa pergunta. É bem possível, inclusive, que eu depois grave algum vídeo especificamente sobre isso, detalhando sobre isso, tá? O que acontece? Existem certificações? Existem. Existem certificações, inclusive, assim, já para ficar bem claro para vocês, né? Nesse workshop eu vou entregar tudo que é possível nesses 3 dias, tudo que é possível, e vou convidar depois vocês, para quem fizer sentido, para fazer parte de uma formação, onde eu vou realmente acompanhar mais de perto e onde vai ter uma certificação nesse sentido. Só que o seguinte, é obrigatório eu ter uma certificação para ser um treinador mental? A resposta é não. Você não vê eu com nenhum certificado aqui. Ninguém me pergunta qual que é o seu certificado, onde você fez isso. Não pergunta. Porque as pessoas, já foi esse tempo, sabe? As pessoas já não querem mais saber disso, já não quer saber onde é que você estudou, se eu fiz pós disso, daquilo. A pessoa quer resultado. Resultado. E o que acontece? Esse tipo de, vamos dizer assim, de terapia, né? Como a hipnose, a PNL, EFT e várias outras, não existe uma regulamentação relacionada a essas técnicas, né? Então, o que é isso? Isso não tem, por exemplo, eu quero fazer uma faculdade de hipnose. Não existe. Não existe. Não existe nenhum curso do MEC, por exemplo, né, aqui do Brasil, não tem nenhum curso do MEC sobre hipnose, sobre PNL. Por mais que seja mais que comprovada a eficiência, não existe nenhum curso nesse sentido. Então, basicamente, se a gente for falar assim a grosso modo, qualquer pessoa pode se intitular terapeuta ou treinador mental, qualquer pessoa pode se intitular. Não é necessário uma certificação nesse sentido, né? No caso, a gente vai lá na formação, a gente vai dar também uma certificação, mas porque isso faz sentido para algumas pessoas, as pessoas gostam disso e tal, mas não é uma coisa obrigatória. Você precisa ter o conhecimento você precisa entender muito bem uma técnica. Basicamente isso. Tá? Basicamente isso. E sobre isso, eu até já fiz um vídeo falando sobre uma situação que aconteceu com uma pessoa que eu conheço aqui. Ela fez um curso de... como é que chama? Estética. Tem um nome específico, mas é um curso de estética, né? Uma faculdade de estética. Eu nem sabia que tinha, não. Mas ela fez uma faculdade de estética. 2 anos. 2 anos. Nesses 2 anos, ela pagava cerca de R$ 1.500 por mês na faculdade, mais os gastos que eram necessários lá, hospedagem e tudo mais de R$ 2.000 por mês. Então, isso deu quase R$ 50.000 para ela formar como esteticista. Só que como que ela ganha dinheiro hoje? Como designer de sobrancelhas. Ela fez um curso lá, e foi um curso acho que de um final de semana, de acho que R$ 2.000, acho que ela pagou pelo curso, se não me engano. E ela cobra R$ 250, R$ 300, R$ 400, sei lá, para fazer a sobrancelha, né? As mulheres aí devem saber bem, micropigmentação, coisa do tipo. Então ela estudou durante muito tempo, investiu um valor bem considerável nisso para trabalhar com uma coisa que ela se especificou. Então, hoje em dia, aí vamos tirar um pouquinho a questão de treinador mental de lado. Vamos falar de dinheiro agora. Se você quer ganhar dinheiro, é preciso você se especializar em alguma coisa. Se especialize em alguma coisa. Entenda muito bem de alguma coisa. A questão da certificação, ela pode ser importante para quando você quer ter um trabalho, né? Quando você quer ter, dependendo do que você quiser fazer, dependendo de um concurso que você quiser fazer, você vai precisar
ter ali um certificado, alguma coisa assim. Mas se você quer ganhar dinheiro, pega ali um conhecimento de uma coisa que dê dinheiro, obviamente, né? Tem coisa que você não adianta você se especializar em algumas coisas que tá ser o mais direto ao ponto. Eu vou me especializar em ser, sei lá, um mecânico de automóveis comuns, por exemplo. A chance de você ganhar dinheiro com isso é pequena, não é algo tão valorizado, né? Então se especialize em algo que realmente é valorizado, ok? Então, em resumo, é bem possível que eu depois grave algum outro vídeo falando sobre isso, para falar disso de uma forma mais precisa, mas não é obrigatório uma certificação, porque não existe uma legislação. Existem, né, institutos, por exemplo, a minha empresa se chama Instituto Fabrício Venâncio. Tem um instituto que ele pode falar assim, olha, aqui é um instituto de hipnose do Brasil, por exemplo. Só que simplesmente alguém foi lá e criou esse instituto. Entendeu? Ele não tem o poder de regular. Não. Né? No caso de uma técnica, por exemplo, a técnica da PNL, por exemplo, ela é uma técnica que quando você vai formar a pessoa, por exemplo, eu vou formar alguém para ser especialista em PNL, é preciso ter uma certificação, porque a PNL ela foi criada por determinadas pessoas lá que detêm os direitos disso. Tanto que eu não, por exemplo, não vou falar, eu vou te formar, você vai ter uma certificação de PNL. Não. No meu método, eu utilizo hipnose, PNL e outros métodos. Mas o método que eu vou formar, né, as pessoas é no método subliminar. Entende? Então, você pode ter uma certificação para você se sentir mais seguro e tal. Mas se você, de forma independente, fizer seus estudos e entender tudo como funciona, você pode falar, olha, eu sou um terapeuta, eu sou um treinador mental. Ok? Deixa eu ver se temos mais perguntas aqui. Alessandro, a reprogramação mental você acha que é mais eficaz com tom binaural e mensagens subliminares? Vai estar incluído em seu curso como fazer esses áudios? Então, Alessandro, isso é uma das coisas, né, que a gente vai fazer na formação. Inclusive, né, para quem é aluno, por exemplo, a Aline, você que é aluna aí do método subliminar, né? Isso é uma das coisas que eu vou ensinar lá, né? Então, quem já fez, por exemplo, o método subliminar, vai poder, né, participar da formação, caso faça sentido, descontando o valor que já foi investido antes lá no método subliminar, ok? Então, sim, o que vai ser ensinado especificamente, tanto no workshop, mas na formação de forma mais aprofundada? Vai ter um treinamento chamado Destrave o seu poder interior. Nesse treinamento, eu vou explicar sobre a mente, como funciona, como é criada a reprogramação mental, quais são os desafios relacionados, o que pode atrapalhar a reprogramação mental e as principais técnicas para reprogramar a mente, o passo a passo de reprogramar a mente. Isso vai ser um treinamento. Vai ter um outro treinamento que é o método subliminar, onde eu vou ensinar passo a passo como criar áudios subliminares como esse que eu faço. Áudios que antes eu fazia por 15 mil reais cada áudio. Cada áudio. 15 mil reais. E agora ele só vai estar, né, disponível para quem fizer para quem está aqui desde o começo, né? Eu já disse para vocês que daqui a cerca de 3 semanas vocês vão receber no e-mail, provavelmente, eu oferecendo isso. Falando, olha, você quer que eu te ajude de forma particular? Vai ter um produto, né? Que vai ser uma mentoria ali de 3 meses que vai incluir esse áudio, vai ter um investimento de 40 mil reais. Então, só o conhecimento de fazer esses áudios já é uma coisa incrível, tá? Então, vai ter também o método subliminar e também vai ter um treinamento que aí a gente não definiu o nome ainda, mas vai ser, tipo assim, treinador águia, treinador master, alguma coisa assim, que aí o foco vai ser em você como treinador, né? Na sua programação mental, como que você vende, como que você se posiciona. Então, a formação vai conter esses três
aspectos aí. Um treinamento focado em você entender tudo que é possível relacionado à mente, um outro especificamente do método subliminar, e um outro para você, como que você se porta, como que você vende serviço de reprogramação mental. Beleza? Então isso que vai ser no workshop. Eu vou explicar tudo isso e na formação, aí tudo de forma mais detalhada. Inclusive, se você está assistindo aqui agora, não se inscreveu ainda, clica aqui no link da descrição para você se inscrever no workshop. Vai acontecer dos dias 14 a 18 de junho. Lena, ainda não estou pronta, é isso? Ainda tenho crenças referentes ao dinheiro, apesar de estar reprogramando há muito tempo, mas quero ver o workshop. Muito legal, Lena, seu comentário. Nesse treinamento específico para treinador, vai ter uma reprogramação focada em treinadores. Então, tipo assim, ó, existe um determinado pensamento, né? Para você ser treinador, você tem que ter um tipo de pensamento. Você tem que ter a sua mente de uma certa forma, né? Você tem que ter determinadas crenças. Então, vai ser criada uma reprogramação específica para quem é treinador, com relação à dificuldade de cobrar, dificuldade de aparecer, enfim, qualquer dificuldade, né? E eu sei muito bem das dificuldades que são, né, as que eu tinha no início. Então vai ter uma reprogramação com foco em resolver isso. Tá certo, Leandro? Existe demanda para esse mercado de treinadores mentais? Alex, excelente sua pergunta, cara. Sabe como que você sabe? Eu descobri uma forma que, enfim, todos vocês podem fazer de como saber se uma coisa tem demanda ou não. Como saber o que é demanda, né? Se tem gente procurando, se é uma coisa que dá dinheiro, vamos dizer assim, né? Vai no YouTube e escreve aí, reprogramação mental. Você vai ver a quantidade de views que tem relacionado a isso. O YouTube hoje é um termômetro de interesse. Entende? Nunca foi tão fácil você saber no que as pessoas têm interesse hoje do que o YouTube. Quando você vê um vídeo com milhões de visualizações, isso mostra o quê? Existe interesse ali. Existe interesse ali. E assim, cara, é tão gigantesco esse mercado que e se não fosse, nem faria sentido, né? Eu querer, vamos dizer, se fosse um mercado limitado, eu faria, né? Seria até burrice da minha parte falar assim, não, vou ensinar outras pessoas a fazer isso nada. Deixa eu deixar isso aqui só para mim, deixa esse conhecimento para mim, esse conhecimento fica na mão de poucas pessoas. Não, mas eu não consigo atender todo mundo. Tem alguns mercados que eu não quero ir, né? E tem mercados que tem poucas pessoas. Por exemplo, tem uma pessoa que eu vou convidar para participar, é bem possível que ela participe na semana que vem aqui, a Silvia, que ela é hipnoterapeuta com foco em emagrecimento, né? Então tem a questão dos nichos, sabe? Quando você nicha, então, quando você fala, eu vou ser treinador mental nesse assunto aqui específico, tudo fica mais fácil ainda, tá? Então é um mercado extraordinariamente grande, beleza? Qual a sua opinião sobre Neville Goddard? Ou Neville Goddard, enfim. Ele teve alguma influência na sua formação? Cara, é, ele e o Joseph Murphy, né, que é autor do livro O Poder do Subconsciente, eles aprenderam com o mesmo mestre, que foi Abdullah, se não me engano. Acho que é assim a pronúncia. Então, eles eram contemporâneos e os dois aprenderam da mesma pessoa. Então, sim, sim. E como eu digo que o livro O Poder do Subconsciente foi o primeiro ali que me transformou, então, sim, o pensamento do Neville Goddard, ou Neville Goddard, como alguns chamam, faz total sentido para mim, né? Algumas coisas, tá? Tem algumas coisas que não. Na questão especificamente de a mente cria realidade, o que você acredita acontece, sim. Ele entra em outras partes que aí para mim não faz muito sentido, mas eu foco aquilo no que é bom para mim, no que faz sentido e deixo o resto de lado.
Hum, Alex, se eu já estudei com a. Aline falando, método subliminar é fantástico. Que bom, Aline. Fico bem feliz que você tenha gostado de participar. Cadê? O método subliminar está disponível separadamente para adquirir? Alessandro, está separado, está disponível sim. É, hoje, para participar do método subliminar, o valor de investimento nele é de R$ 2.000, tá? Espero para você ver, né, o que a gente vai fazer com relação aí a essa formação, né? E aí, se você achar que a formação não faz sentido, você pode adquirir o método subliminar, mas acredito que a formação faça mais sentido. Alex, você já estudou com a Elaine Ourives? Cara, a Elaine Ourives é uma mulher que eu admiro bastante, tá? Bastante, bastante mesmo. Acho que é, ela faz uma coisa que nós homens conseguimos fazer também, mas ela e outras mulheres conseguem mais, né? Que é ativar o poder feminino mesmo, né? Mostrar para a mulher que ela é capaz de fazer várias, né, coisas extraordinárias e tal. Por mais que tenham muitas mulheres que acreditam nisso, né, que tem esse poder pessoal, muitas não têm. E acredito que quando vem de uma mulher, isso talvez tenha uma força até maior. Então, ela, a Beth Russo, tem a Lucimara de Moraes e outras, né, que fazem esse trabalho, eu acho fantástico. Eu nunca estudei com elas, nunca, já assisti vídeo, obviamente, mas nunca adquiri um treinamento, um livro, alguma coisa assim, não. Mas o que ela fala faz total sentido, né, para mim, porque a gente estudou na mesma escola também, vamos dizer assim. Ok? Bom, estamos completando 1 hora, a ideia aqui era exatamente isso. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui que eu separei. Tá. É, em que áreas posso atuar, né? Então, eu separei algumas aqui, olha. Emagrecimento, autoestima, questão financeira, performance, relacionamento. O que que acontece, gente? Quando eu te falo assim, olha, você vai ser um treinador mental, tá? Você não necessariamente vai se intitular como isso, sabe? Então, vamos supor que você pense o seguinte, olha, eu quero ajudar mulheres na questão de relacionamento. O que que a mulher precisa na questão de relacionamento? Ela precisa, se antes de ter um relacionamento, ela precisa se sentir amada, ela precisa sentir que ela merece um marido maravilhoso, ela precisa ter na cabeça, ela não pode ter na cabeça que homem é tudo igual, que homem é cafajeste. Se você quer ajudar mulheres com relação, né, ao relacionamento, por exemplo, você pode ser uma treinadora mental ou um treinador mental. Tem homens que tem o foco em ajudar mulheres na questão de relacionamento. Ele ajuda na mudança, só que ele não fala que ele é um treinador mental, ou ela não fala que ela é uma treinadora mental. Ela fala, eu ajudo mulheres a se sentirem mais amadas para conseguir um relacionamento. Ajuda mulheres a aumentarem sua autoestima para conseguir um relacionamento, por exemplo. Entende? Então, tem muitas pessoas que exercem, que são treinadores mentais, só que não se intitulam. Mas, basicamente, em qualquer área, que exija, né, um, que vamos dizer assim, que se a pessoa tem um problema ali, seja um problema na mente da pessoa, qualquer dessas áreas, você pode se tornar um treinador mental. Então, eu coloquei aqui alguns exemplos: emagrecimento, autoestima, questão financeira, performance seria para a pessoa parar de procrastinar, para a pessoa aumentar o nível de autoconfiança, tá? Então, são várias áreas e a minha recomendação é que você foque em uma coisa, tá? Você até pode, né, pode ter outras coisas com o tempo e crescendo, mas a forma mais fácil mesmo é quando você escolhe um assunto específico e fala, ó, por exemplo, na questão financeira, não, eu vou ajudar as pessoas a eliminar as crenças limitantes sobre dinheiro. Pronto. Então você é um treinador mental com foco em finanças. Beleza? Gente, é isso que eu separei aqui para a gente conversar. Deixa eu ver se tem mais algumas perguntas aqui. Mas a intenção é, com 1 hora, aqui a gente já finalizar.
Olha, excelente pergunta. Excelente pergunta do Everton. Treinador é semelhante a coach ou é voltado só para o método subliminar? Everton, excelente a sua pergunta, tá? Então, primeiro, com relação ao nome, né? Treinador mental, algumas pessoas preferem ser chamados como reprogramadores mentais. É a mesma coisa, tá? Treinador mental, reprogramador mental, terapeuta é uma linha. Coach é outra linha, tá? É uma outra linha que funciona muito bem também, né? Só que o coach, normalmente, o foco do coach não é em mudança definitiva de mentalidade, né? O coach, ele normalmente, por exemplo, você tem um objetivo, ele te ajuda a traçar metas, ele te ajuda a encontrar os desafios, ele te ajuda mais uma questão de organização para você encontrar, né, para você alcançar algum objetivo ali. No caso de um treinador mental, de um hipnoterapeuta, de um terapeuta, o foco é especificamente em destravar algo aqui. Beleza? Então, os dois são profissionais ali de desenvolvimento pessoal, né? O coach também é, mas tem essa diferença, tá? O coach normalmente ele é mais ele vai mostrar um caminho a maioria das vezes. OK? Gente, é isso na nossa conversa aqui de hoje. A gente vai ter outras lives, tá? Então, se você tiver outras perguntas, pode segurar aí, que antes do workshop eu vou fazer outras lives aqui para já ir tirando algumas dúvidas, mas eu acredito que já deu para gerar algum valor aqui para vocês. Poucas vezes eu fiquei tão animado assim em fazer algo como estou em fazer esse workshop, porque eu realmente quero, né, que mais e mais pessoas possam difundir essa mensagem de que a mente cria a realidade, que possa não só falar sobre isso, mas que possa ter a ferramenta, possa ser a ferramenta de mudança na vida de outras pessoas. Tá? E se isso faz sentido para você, se inscreva aí no workshop, tá aqui na descrição do vídeo. Clica aqui, se inscreva, vai ser muito bom ter vocês lá. Tá certo? Alessandro, manda o link do. Tá. Entre em contato, Alessandro, com a minha equipe, ou pode mandar um e-mail para suporte@fabriciovenancio.com.br e aí você vai receber. O pessoal vai te mandar o link para você entender, né? Conhecer mais aí sobre o método subliminar. Beleza, gente? É isso. Forte abraço. A gente se vê em breve. Tchau, tchau.